consegue ficar quieta? Ah, eu daria vários sinais. Eu daria sinais. É helicóptero, é tudo de bom. Assim, ó, é se eu ganhar na Mega Sena, eu não direi nada, mas daria sinais. É verdade, é um carro de cada cor, é ajudar. Agora, Eu já sei até o que você faria, Vaguinho. É carro, eu sou apaixonado. Carro, a gente ia ver carro. Vaguinho todo dia chegando com um carro diferente aqui na Band. Ai, que coisa boa. E cavalo. Pô, aí é um sonho. E que em cavalo, que a breve eu gente vou ia comprar realizar, se tanto Deus cavalo, quiser. tanto cavalo pra gente É colocar lá verdade. soltão, os cavalão, Eita, fazer umas íamos curtir com cavalgadas, as pessoas hein? que a gente curte, que a gente ama e E é isso, tem que bota, um aproveitar a montão vida. de modelo de bota, cada dia uma bota diferente. Estilo cada cowboy, negócio ou diferente. agroboy total. Vem cá, Gardênia, me diga uma coisa, o que teremos no programa de hoje? Me conta. Olha só, hoje eu estou recebendo o Dr. Arthur Souza aqui. O Dr. Arthur Souza, presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. A gente vai conversar, Vaguinho, sobre esses casos que aconteceram, né, desses adolescentes que infelizmente vieram a cometer esses crimes, mas também desses problemas que estão acontecendo com a família. Família é a base de tudo, né? Sempre. A gente sabe da importância de uma base sólida para que a gente tenha uma vida mais embasada, mais tranquila, enfim. A gente vai falar por quê temos tantos problemas acontecendo com a nossa família, né? Exatamente. E também vamos falar, por exemplo, quando esses casos aconteceram, né? São 2 adolescentes adotivos. E a gente viu na internet muita gente conversando sobre adoção, algumas pessoas preocupadas com a adoção. A questão não é adoção. Todo filho adotivo ou biológico é filho, é amor. A gente vai entender o perfil desses adolescentes. Nós temos casos de filhos adotivos, filhos biológicos, que fizeram a mesma coisa já com os pais que esses adolescentes. Também temos casos de pais que também matam ou abusam ou cometem crime, né, com seus filhos biológicos. Então, na verdade, a gente vai entender a questão, a gente vai entender sobre a família. Vamos conversar com eles sobre a família. Importantíssimo, inclusive, quando nós mostramos esse caso, eu chamei muita atenção para isso. Gente, olha só, o foco não é a adoção ou não. O foco é o crime que foi cometido e a frieza com que tal foi cometido também. Mas muito bacana, a gente vai estar daqui acompanhando, viu? É isso. E olha, Vaguinho, para adoçar também um pouquinho a vida, já que é mês das noivas, nós vamos hoje falar do bolo de casamento. Eita, que Sabia que coisa tem boa. uma tradição que se você pegar um pedaço do seu bolo de casamento, congelar para comer um ano depois, sabia que dá sorte? Dizem que o casamento vai durar para sempre? Posso fazer uma pergunta? Pode. Que dá sorte, eu não duvido, mas já não vai dar dor de barriga? Pode ficar guardado Não, tanto tempo? pode guardar e a gente vai saber como. Então é uma dúvida que muito me interessa. Adorei! E Sorte aí a o gente sabe, Pedrinho problema é a ajuda, barriga. né? Adorei! Um beijo no teu coração, bom programa. Beijo, meu amor, muito obrigada. Um beijo. Pois é, olha só, Clebão, imagina, dá dor de barriga? Dá não, gente, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Agora, olha, eu já estou aqui com o doutor Arthur Souza. Muito obrigada, doutor Arthur, por ter vindo hoje aqui ao nosso programa. Obrigado. Eu tive a oportunidade de estar com o doutor Arthur lá no Cristo Redentor. A gente participou de um evento muito legal em prol da criança e do adolescente. Infelizmente, tivemos mais um caso de violência, né? Que foi na sexta-feira passada. Não sei se vocês viram, mas assim, um jovem de 16 anos que foi impedido pelos pais de faltar à aula na escola. Ele fazia jiu-jitsu, enfim, e ele queria faltar à aula para descansar um pouco mais, para ir à competição, enfim. Os pais não concordaram com isso, infelizmente ele tirou a vida deles. Mais uma tragédia familiar. Como eu coloquei enquanto falava com o Vaguinho, a gente fica triste quando vê, por exemplo, um título de uma reportagem assim, filho adotivo. Não é filho adotivo, é filho, né? Não importa se é adotivo ou biológico, a gente vai discutir o crime que foi cometido, né? O que acontece com a cabeça de uma criança, de uma adolescente que faz esse tipo de coisa. Assim também, como estávamos conversando antes de começarmos o programa, tantos pais que cometem crimes contra crianças e adolescentes. E a quantidade, assim, assustadora, não é, doutor Arthur? Ultimamente, a gente lê toda hora.
criança foi morta, criança foi violentada, criança foi aprisionada, enfim. Então, a questão é, o que está acontecendo com a nossa sociedade, o que está acontecendo com as nossas famílias, que a gente sabe, como também eu citei, a família é base, não importa qual a estrutura familiar, né? Mas é a base, é o que dá, na verdade, direcionamento para a gente. A gente tem uma base sólida, a gente tem um direcionamento para a vida. Não é isso? Muito obrigada mais uma vez pela presença, tá? Ardene, agradeço o convite. É justamente nesse sentido. O que permeia a relação entre pais e filhos é o afeto, né? E afeto é amor. Então, esse mito, né, essa fala, que não é uma fala adequada, é um filho adotivo, isso não é adequado. Ali existe algo muito maior que uma questão processual, uma questão civil que já foi superada. Existe ali afeto, que na verdade nasceu antes disso, né? Um pai, uma mãe, enfim, uma família, quando deseja adotar uma criança, um adolescente, adotar uma pessoa, já tem um amor já dentro ali, enfim, já pré-estabelecido nesse sentido. E ali nós temos inúmeras crianças, adolescentes, esperando serem amparadas por essa família. Então ali existe, na verdade, um grande encontro, um encontro, né, de afeto, uma afinidade afetiva, né, que supera qualquer tipo de vínculo, que afasta, consequentemente, né, deveria afastar essas rotulações. Então, eu vejo que não é por se tratar de um filho que foi adotado, integrou aquela família através de um processo de adoção. É uma questão pontual, uma questão social de violência. Nós estamos vivendo, né, de pais com filhos, enfim, inúmeras vertentes, inúmeros vieses, como a gente vê no dia a dia de nossos noticiários, né? A gente está com o nosso WhatsApp à disposição. Se você quiser participar, você aponta a câmera do seu celular para o nosso QR Code que está aí na telinha e você pode entrar em contato com a gente. Inclusive a Bárbara do Centro, ela diz o seguinte, que tem 2 filhos adotivos, que é um amor sem fim, né? E a gente sabe, doutor Arthur, que muita gente deseja, né, adotar. E muitas vezes eles não sabem o caminho, ou existe muito essa questão, demora demais na fila de adoção. E me preocupou demais quando eu li assim, as manchetes e eu vi as discussões com relação a isso, porque isso pode, eu não sei se já está acontecendo, se você já está ouvindo, mas isso pode levar muita gente que pretendia, a gente sabe da quantidade de crianças e adolescentes que esperam por adoção. Você estava me falando que é muito maior do que pessoas querendo adotar, né? Exatamente. Nesse aspecto, né, a gente tem que considerar que assim, o número de crianças é muito maior do que aqueles que pretendem adotar. O que torna demorado esse processo, conforme você iniciou, é justamente o perfil que aqueles pais, que aqueles adotantes escolhem. Na maioria das vezes escolhem os bebês, né? Então, de fato, tem uma espera maior. Mas o grande interessante, até peço licença, utilizo o seu programa para conscientizar as pessoas, é que busquem outros perfis. Tem crianças ali, adolescentes, que estão ali em busca dessa família, né? Existe essa necessidade em nossa sociedade, né? Existem inúmeros programas de conscientização, até pelo próprio CNJ, no sentido de sensibilizar, conscientizar a sociedade nesse sentido, de mudar o perfil de adoção. Nesse aspecto, é importante essa busca justamente para equilibrar essa balança. A Ângela do Flamengo está dizendo o seguinte, que ela está na fila para adotar, né, a fila de adoção, e que está com muita ansiedade para que esse filho chegue logo. Essa ansiedade é normal, né? Todos que passam por esse processo, que a gente acaba ouvindo, né, vivenciam essa ansiedade, mas como eu falei, essa ansiedade nada mais é que essa expressão de afeto, né? Todo mundo quer constituir essa família. Isso é muito bonito na sociedade, é necessário. Justamente devemos tirar esse holofote, esse foco que acontece em casos, sim, de violência, mas não em razão daquela criança aquele adolescente que foi adotado, mas sim de um problema típico de violência
social. Tivemos aquele caso muito conhecido no Brasil, né, da Richthofen, que matou os pais de uma forma extremamente violenta e filha biológica. Então é um perfil que se está ali, é isso que a gente pode entender, que é uma pessoa que tem aquele perfil, ou alguma coisa que a pessoa traz, doutor. No caso da Richthofen, criada com todo amor, com todo carinho, o irmão está aí, né, e ela cometeu esse crime. No caso dessas crianças que eram adotivas e que eram filhos, né? E que um chegou na casa aos 6 anos, o outro parece que já chegou adolescente. Como que vocês enxergam o comportamento, tanto desse caso famoso que citamos, quanto agora? Como que o Conselho age com relação a isso? Então, vamos lá. O Conselho, ele tem como atribuição formular políticas públicas, né? Deliberar sobre políticas públicas. E o que são, na verdade, políticas públicas, né? Tem sempre essa discussão e fica uma discussão vaga. Políticas públicas nada mais são que os mecanismos necessários para atender às demandas da sociedade. As demandas da sociedade são elencadas através dessa eleição dessas políticas e isso vai para o orçamento público, obviamente, porque eu estou frisando essa questão, eu comecei a falar de orçamento público, né? Uma parte que eu tenho muita afeição. E fugir do tema de adoção. Por quê? Uma discussão que não perpassa pelo planejamento do Estado, ela vira uma discussão de mesa, vira uma discussão de quermesse, se assim eu posso dizer. Então o Conselho tem essa atribuição de levar esse planejamento para a organização do Estado e, consequentemente, destinar recursos para a implementação dessas políticas. Uma política pública, por si só, é imprescindível que tenha recursos para a execução. Aqui nós vamos poder falar, por exemplo, sobre conscientização da sociedade. Num tema desse, o Conselho pode criar uma política pública para o quê? Conscientizar a sociedade, sensibilizar a sociedade quanto aos processos de adoção, quanto às questões de entrega legal. Né? Isso aqui não é uma opinião pontual minha enquanto jurista e de juristas pontuais. Não, isso é lei. A lei diz isso. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já regulamentou nesse sentido. Então, assim, eu acabei falando de entrega legal, certamente nós vamos perpassar por esse tema também, mas cabe ao Conselho, né, formular essas políticas públicas de acordo com essas demandas sociais. Se existe uma demanda social, né, esse tema é trazido ao Conselho, o Conselho vai deliberar sobre. Inclusive, o IBDFAN, né, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, a OAB, estão fazendo um trabalho muito importante nesse sentido de trazer essas demandas ao Estado. A Fernanda está perguntando no nosso WhatsApp o seguinte: como é que é o processo de adoção? Como dá entrada? Quais são as qualificações? Como que funciona? Vamos lá. Em primeiro lugar, o pretendente ele tem que estar habilitado. O processo de habilitação é a equipe técnica do juiz, logicamente, né, que vai prolatar uma sentença habilitando ou não aquele pretendente. Tem uma série de critérios. A pessoa tem que ser maior de 18 anos, tem que ter uma diferença de 16 anos entre o pretendente e o adotado, e uma série de outros critérios onde, no final de tudo, será pesado o melhor interesse para a criança e o adolescente. O juiz ele vai analisar essa relação. Então, aí avalia-se a questão de condições de criação desses pais, através, logicamente, de um estudo técnico muito bem realizado, questões absolutamente pormenorizadas, e a partir de todo esse processo, esses pretendentes estarão habilitados. A partir daí, é esperar como que vai o perfil de criança escolhido, né, para assim acontecer a adoção. E daqui a pouco a gente conversa mais, doutor. Deixa eu só dar um recado para vocês, que é o seguinte: vamos falar de Maricá agora? É a cidade que é referência internacional em políticas públicas e que não para de inovar e de mostrar resultados positivos. O novo caso de sucesso é o Programa de Proteção ao Trabalhador, que é o PPT da Prefeitura de Maricá, que está completando um ano transformando a vida de ambulantes, trabalhadores autônomos, motoristas de aplicativo, entregadores e vários outros profissionais do município. O Programa de Proteção ao Trabalhador incentiva a formalização dos trabalhadores como MEIs, microempreendedores individuais e, com isso,
eles passam a contar com vários direitos como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. E além desses benefícios, os participantes do programa recebem da Prefeitura uma renda extra de um salário mínimo mais 10% do seu faturamento todo mês para usar como quiser. Para vocês terem uma ideia, em apenas um ano já são mais de 16 mil trabalhadores de várias áreas que aderiram ao programa e agora têm mais segurança para trabalhar, sabendo o seguinte, que se precisarem parar, vão ter com quem contar. É a Prefeitura de Maricá dando uma força a mais para quem produz. O PPT é a força que o seu trabalho precisava. Nós vamos chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua conversando com o Dr. Arthur Souza aqui no programa. Você pode tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. Daqui a pouco também eu vou falar sobre bolo de casamento. Nós vamos entender o que está em alta, se você tem a pretensão de casar, renovar seus votos, enfim. A gente vai conversar sobre isso no programa. Agora eu gostaria de lembrar o seguinte, que o Grupo Bandeirantes e a CUFA Brasil se uniram em mais uma parceria para arrecadar doações para as vítimas das chuvas e enchentes que atingiram, né, e ainda atingem, né, o Rio Grande do Sul. É só você apontar a câmera do seu celular aí para esse QR Code que está na telinha e fazer a sua doação. Vem com a gente, volta já. Estamos de volta, é ao vivo o nosso programa, você pode participar, são as super tardes da Band aqui no nosso Vem Com a Gente. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code que está aí na telinha e você já participa com a gente, inclusive muitas perguntas chegando aqui para o doutor Arthur Souza, presidente do Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente. Ele também é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, né? E presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, que eu já falei, enfim. A gente está conversando e a nossa atenção, né, nas últimas semanas, dois casos chamaram bastante atenção, né? E me entristece muito quando eu leio manchetes e vejo muito chamativo assim, adoção, adotivo. A gente já sabe, é uma coisa que me preocupa demais, imagina você ser uma criança, e não ter a sua família, e aí você é adotado, e algumas pessoas ficam comentando, né, sobre o caso
destacando destacando adotivo. Então, a gente está aqui com o doutor Arthur justamente para entender, porque não importa se é adotivo ou não. A gente está falando de filhos, né? Estamos falando de um filho, de uma violência que aconteceu agora e que inúmeras violências ocorrem com pais biológicos, não biológicos, enfim, a gente está discutindo esse aspecto. Nós já temos várias perguntas chegando no nosso WhatsApp. Eu gostaria que começassem a me passar as perguntas enquanto eu converso aqui. Inclusive, tem um menino que diz o seguinte: sou uma criança de família original tradicional, mas todas as crianças têm que ser adotadas pelos seus responsáveis. Precisamos ter amor e afeto. Só colocar no mundo não é o suficiente. Eu imagino que essa criança... Não é, doutor? Porque muitas vezes você tem filhos, a gente vê tantos pais biológicos com filhos que não dão aquele direcionamento ou não dão o amor que se faz necessário. Foi justamente o que nós falamos no início, né? No sentido do afeto, né? Esse próprio adolescente, a criança que falou, ele pontuou a questão do afeto, né? A importância que tem desse link, que é o liame, o que vincula os pais com os filhos, né? Então, a criança foi botada no mundo, como foi falado, e os pais têm que entregar afeto. Essa é a missão, sim, né, dos pais. Isso que vai afastar qualquer tipo de violência, vai proteger essa criança, esse adolescente e vai preservar seus direitos. É isso aí. Qual a próxima pergunta, Tilinha, por favor? Se as crianças e as famílias são acompanhadas após a adoção, se elas são acompanhadas, né, por profissionais para fazer, né, como que eu posso falar? Qual a palavra que eu posso usar? Essa adaptação. Certo. O serviço de acolhimento, ele faz esse acompanhamento por 6 meses após a conclusão do processo de adoção. Mas eu costumo dizer, claro, né, nós temos que ponderar as realidades. Seja em razão de um processo de adoção ou não. Acho que todos nós precisamos de um acompanhamento psicológico. Isso faz parte da sociedade que vivemos, né, o sem número de informações que nós temos, né, hoje tudo é muito rápido, através da internet, todos têm acesso à internet, então um acompanhamento psicológico ele é sempre importante para a família como um todo, mas respondendo, sim, o serviço de acolhimento acompanha por 6 meses após o processo, a sentença de adoção. Agora, doutor Arthur, acho muito importante, né? A gente estava conversando também, falarmos sobre a entrega legal. Né? Quando a gente escuta falar esse termo, entrega legal, né? A que se refere? Muita gente desconhece. Inclusive, tivemos um caso, né, bastante comentado na imprensa e que foi usado, de certa forma, com tamanha maldade, porque é uma pessoa conhecida da mídia, fez a entrega legal, vazou essa informação no hospital e muita gente comentou sem entender. Como que funciona a entrega legal? Então, a entrega legal, na verdade, é um ato de amor, né, que visa a preservar o não cometimento de um outro crime, que é o abandono de incapaz. A mãe, ela, sem qualquer pré-julgamentos ou questionamentos, ela entrega, é um direito dela, né, e consequentemente para preservar os direitos da criança e adolescente, ela entrega ao juízo, né, da vara da infância e juventude, para que essa criança vá à adoção. Em linhas gerais, esse é o processo a entrega legal, o instituto da entrega legal. Né? Nós temos que ver esse instituto, na verdade, como uma alternativa de afeto. Assim nós falamos. Se aquela mãe não deseja exercer aquela maternidade, ela não deve ser questionada por esse motivo. Né? Esse instituto ele veio no sentido justamente de preservar os direitos da criança e adolescente. Nós sabemos que tem inúmeros casos onde a criança é jogada no lixo, Sim. é deixada às portas de igreja, em sacos plásticos, na beira de praça. Então, olhando de um outro viés, a entrega legal ela veio para evitar esse tipo de conduta.
Então, é um instituto muito importante, que é imperioso afirmar para a sociedade que ninguém, a mãe, ela não está sujeita a pré-julgamentos, a qualquer tipo de validação dessa conduta. Isso eu digo no tocante à conduta a atuação da equipe disciplinar. Sim. Ninguém pode fazer isso. O assistente social não pode fazer isso. Quem for responsável por essa informação não deve fazer. Então, a recomendação que eu sempre trago é informar isso à vara da infância e juventude. Esse é o caminho mais adequado. Por quê? Infelizmente, sabemos que existem casos de profissionais que não estão bem preparados. Isso é um fato, é uma constatação. Isso é uma constatação, né? E entregando na vara da infância, esse procedimento acaba acontecendo de melhor forma. Em hipótese alguma, eu estou dizendo que o serviço de acolhimento não esteja preparado, né? Mas isso tem que ser avaliado. Talvez antes, se a mãe já tiver essa vontade, antes, né, da criança nascer, esse processo já vai acontecendo. E cabe ao juiz, a toda a equipe também, em nenhum momento cabe a eles acolher essa decisão. Eu estou frisando isso, que é bom que fique bem claro. O juiz e a equipe não vão tentar convencer essa mãe por que está fazendo isso, não deve informar ao familiar que está fazendo isso, não. É uma vontade da mãe que, né, vai ter uma audiência posteriormente, onde o juiz, com presença do Ministério Público e essa mãe acompanhada por advogado ou defensor público, vai ser analisado se foi uma decisão madura. Madura em qual sentido? Com critérios objetivos, se ela tem ciência desse direito, se todos os direitos que ela tem foram advertidos, né? Que essa criança, por exemplo, poderia ser colocada numa instituição de acolhimento institucional, até que ela eventualmente amadureça isso e não necessariamente precise fazer essa entrega legal. É normal acontecer, por exemplo, de uma mãe colocar um filho para adoção e se arrepender, doutor, ou não? Sim, justamente. Existe um prazo, existe toda essa questão de esclarecimento. Porque a gente também sabe que muitas mães chegam a tomar uma decisão dessas pela situação financeira, por não terem apoio, pelo medo, depois, muitas vezes, depressão pós-parto, entre outros fatores. Então, existe um prazo para que essa mãe faça, mas se ela fala assim, gente, não é isso, eu quero o meu... Como que funciona? É justamente nessa audiência. Essa audiência, esses atores que eu falei, que compõem o sistema de justiça, que estão ali para garantir, em primeiro lugar, a integridade da criança e do adolescente, o melhor interesse da criança e do adolescente, mas também trazer esse esclarecimento para a mãe, que muitas vezes ela se vê numa questão financeira, mas ela sabe que o pai ali tem o dever de arcar com as obrigações, e ali ela vai ter ciência que ela tem direito de assistência jurídica, por exemplo. Às vezes ela não pode não saber disso, que durante o processo de escolha essa criança pode ficar numa instituição de acolhimento para bebês, enquanto ela vai amadurecer essa decisão. Então, assim, essa audiência justamente serve não para colocar aquela pulga atrás da orelha, é isso mesmo, você quer? Não. É justamente para demonstrar a ela o que o ordenamento jurídico, o que o sistema de garantias coloca à disposição justamente para fazer uma entrega madura. É isso que funciona. Ela se manifestando dessa forma, ela tem o prazo de 10 dias, manifestou, isso tudo claro. Tem o prazo de 10 dias até que essa criança seja levada, de fato, para adoção. A gente tem uma mensagem que chegou aqui, eu vou falar e depois eu quero que o doutor Arthur comente para a gente. A Xana Mello diz o seguinte, que foi adotada há 40 e poucos anos atrás, que hoje ela está no processo de adoção, né? E que ela gostaria de saber se existe alguma forma para acelerar esse processo, porque a gente sabe assim, a gente escuta muito, doutor Arthur, assim, mas eu estou na fila já faz muito tempo e é muito demorado. Então, existem alguns critérios, inclusive conversamos lá, foi uma das perguntas, viu, Xana, que eu fiz quando conheci o doutor Arthur, o doutor Sérgio, lá no Cristo Redentor, em um evento que estávamos juntos. Muita gente comenta que demora, mas a gente precisa entender qual é o perfil da criança, né? Qual é a idade dessa criança, porque tudo isso conta para essa lista de espera, não é isso, doutor? Não é fila que fala, né? É fila. É isso aí. Então, assim,
como que funciona? Na verdade, quais são esses critérios que daria para... Pode responder depois do intervalo Claro, pra gente? claro, Então o doutor responde depois do intervalo pra gente. Deixa eu chamar a Vivi aqui pra falar comigo, ó. Oi, minha linda. E aí, Vivi? Saudade de Também, você. meu amor. Você está vendo a importância da gente debater esse Sensacional assunto. tema. Porque me preocupou muito com as manchetes. Sim. Adotivo. Mas peraí, gente. É filho. É isso aí. Não é porque é adotivo. Quantos pais biológicos, quantos filhos Rejeitam biológicos rejeitam os filhos. filhos Isso. ou colocam no lixo, como o doutor mesmo citou. Até de arrepiar você falar, arrepiar, olha. exatamente. muito Ou triste. filhos biológicos que abandonam. Quantos idosos, que é um crime também. Você ter um pai, uma mãe que te cuida a vida inteira e no final da vida você abandonar Larga a completamente. sorte. É. Isso também é um crime. Então a gente precisa discutir. Estamos aproveitando para conversar sobre isso, porque nada pode abalar. Porque muita gente fala assim, mas gente, como é que eu vou adotar agora? Não, não é isso. Esquece, Peraí. verdade. Peraí, a gente está falando de amor, a gente está falando de família. Casos isolados ocorrem, como em outras situações já ocorreram. A gente só não pode deixar que isso, as pessoas comecem a pensar, não vou mais adotar por Não isso. é por Peraí, aí. né? Não Isso pode. está sendo uma aula, ele é perfeito. Obrigada pela explicação total. Maravilhoso. Vamos lá, amiga? Agora vamos fazer essa pergunta? Você Vamos. está achando a sua garagem vazia? Eita, veja bem, E hein? aí, o que é que acha de ganhar uma moto incrível por apenas 9 centavos, Vivi? É isso mesmo, essa maravilhosa que tá aqui, ó, por 9 centavos, viu? Você se animou com essa possibilidade? Então presta atenção. Nessa semana, o Capmania vai sortear uma moto Honda ADV 150 por apenas 9 centavos. Meu senhor e minha senhora, é isso mesmo. É a oportunidade perfeita para ter uma Honda ADV 150 0 km brilhando aí na sua garagem. E tudo isso através, é o mais importante, de um produto 100% seguro e aprovado, tá? É só acessar o site www.capmania.com.br ou aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aí na telinha e não perca a oportunidade de faturar essa moto no valor de 25 mil Por reais. 9 centavos, é brincadeira, né? É a hora perfeita para você encontrar a sorte. Garanta já o seu título e essa Honda ADV 150 pode ser sua, meu senhor e minha senhora. Nós duas agora? Bora. Nós duas. Capmania, sua mania de ganhar. Saudade. Intervalo rapidinho, a gente volta já e daqui a pouco tem bolo de casamento. Vai ficar para comer bolo? Eu vou almoçar, mas eu volto a pedir pra segurar pra mim um pedaço. Então, tem um bolo com cafezinho daqui a pouco. Eu te espero. Sai daí não.
voltamos aqui com o nosso Vem Com a Gente. É o seguinte, a gente foi para o intervalo, doutor Arthur, com a pergunta da Xana Mello sobre se existe algum meio de agilizar o processo de adoção. E aí eu falei do perfil, né, que você, quando você preenche, existe o perfil da criança, né, como que você deseja. Vamos lá, o perfil é de fato é o meio que tem para agilizar o processo, porque ali esses critérios são muito bem pré-estabelecidos e tem de fato uma fila para isso. E deve ser respeitada a lei, sob pena, né, de a gente prevalecer um ou outro, né? Então essa fila deve ser observada. Então cabe a conscientização da pessoa, eventualmente mudar o perfil. Eu só queria enfatizar aqui, teve um programa muito interessante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que um dos que capitaneou desse programa foi o Dr. Sérgio Luiz Ribeiro de Souza. E o nome do programa é o seguinte: o ideal é o real. Porque muitas vezes, o que quer dizer? Muitas vezes a gente idealiza um perfil, vamos dizer assim, mas quando a gente se depara com a realidade, esse nosso perfil muda, né? A realidade, ele se torna aquilo que é o que é, na verdade. Né? Então, esse foi um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, justamente para fazer essa aproximação desses pretendentes à adoção das crianças na instituição de acolhimento, para ir lá e conhecer essas crianças. Em nenhum momento estou dizendo que é permitido os adotantes visitarem abrigos, nada disso, não estou falando isso. Eu estou falando que foi um programa específico do Tribunal de Justiça nesse sentido que deu muito certo, né? Então, né, quem sabe essa iniciativa possa se replicar a nível de Brasil, enfim, possa até vir aí um projeto de lei nesse sentido para esses pretendentes, né, se sensibilizarem com a realidade. Ok, a gente vai continuar daqui a pouco para você fazer um resumo de tudo, doutor, que a gente conversou aqui. Gosta de bolo? Claro, gosto muito. Um bolinho com café, excelente. Doutor Arthur. Vamos adoçar um pouquinho? Muito bom. Vamos lá, olha, eu vou receber agora a Ivanilda para nos ajudar nessa missão de pensar no bolo bolo de casamento, o bolo dos sonhos para as noivas, né? Ou quem vai comemorar bodas, por exemplo. Tudo bom? Seja bem-vinda. Mês das noivas, a gente sabe que é maio, setembro é o novo mês. O novo mês. Agora, olha, gente, que delícia, hein? Que maravilha. Existe moda nos bolos de casamento também? Tendências? Tendências, existe sim, a tendência para bolo de casamento. E eu tentei trazer aqui uma proposta de uma tendência que está dominando esse ano e para o próximo ano. Qual é a tendência desse ano? Explica pra gente, Seria Ivanilda. bolos modernos, né? Esses bolos onde cada andar ele tem uma altura bem mais atraída, né? Bem mais chamativa, são bolos altos e a tendência é branco. Lá atrás, quando os bolos, a gente vê as fotos antigas, olha eu, toda hora descobre minha idade aqui no programa. As fotos antigas a gente tem, cara, mais antigas do que essa, por exemplo, aqueles bolos gigantes, olha. Isso. Olha isso aí. Eu sou dessa época, gente, que eu sou, que era exatamente... Eu sou Doutor dessa Arthur época, rindo gente. ali. Doutor Arthur, eu sou dessa época. Olha só. Isso daí era a tendência da época. Sim. Hoje a gente volta com os bolos mais altos. Certo. Só que olha a modernidade, gente, não é isso? Exatamente. Bem mais modernos, né? A gente tem outras técnicas de confeitagem, que é a pasta americana. Perdemos o glacê. Caiu um pouco por terra, né? Apesar de ser saboroso, aquele glacê de limão, as pessoas gostam. Ainda faço muito no meu ateliê, mas a confeitaria moderna. Sabores, existe uma preferência? E com quanto tempo, por exemplo, a noiva tem que encomendar o bolo de casamento para não ficar na mão? Ah, vou casar. Quanto tempo antes você tem que pensar? Porque é o vestido e tem que ter um bolo, por mais simples que seja. Exato. Pode ser colorido o bolo que estão perguntando? Pode. Eu faço muito ainda, apesar da tendência ser o branco, mas algumas noivas ainda optam pelo bolo colorido, né? Com flores coloridas. Algumas ainda pedem muito tonalidades bem fortes, tá? E os sabores são os clássicos,
que massa branca de baunilha, apesar de ter outras opções de massa de nozes, massa de chocolate. Eu tô rindo, gente. As perguntas, vamos lá, responde rápido, que eu tenho que dar um recado. Quantos andares tem que ter um bolo de casamento? O que a noiva quer. Se eu quiser 15, pode? Pode. 2, 3, Pode, 4. pode. Imagina um bolo gigante. Tem noiva que já te pediu um novo gigante? Eu já fiz bolo de eu ter que montar no local Quantos da festa. andares? Eu já fiz até com 14 andares. 14 E pra andares 15 de cada. E anos eu quantos já fiz andares até são 15. fakes desse? Outro dia eu vi num evento a mulher tentando partir o fake. O Isso fake. tá errado! Esse é o fake, ela não entendeu. Então, Quantos andares de um bolo de 14 andares é fake? então, aí depende da quantidade de convidados. Ah, entendi. Né? Era uma Porque- festa muito grande, 14 andares? Para 14 andares, dependendo do formato do bolo, a gente precisa aí de pelo menos umas 600, 800 pessoas. Caraca, é muita E não é mais o nosso gente. perfil, né, pós-pandemia. Não é mais, Não é mais. Daqui a pouco a gente volta falando do bolo. O doutor Arthur também vai terminar o assunto aqui pra gente. Agora vamos falar de mudança, gente. Mas é o seguinte, a gente vai falar de mudança pra melhor. Você já parou para pensar como as coisas mudam para melhor quando, por exemplo, a cidade investe em saúde? Olha só como é verdade. Roda. Quando a prefeitura investe em saúde, Muda muita coisa, né? muda, porque aumenta a capacidade de atendimento, diminui o tempo de espera e aparecem os resultados. Muda no desempenho. E muda também no reconhecimento, que transforma a cidade em referência na saúde. A prefeitura está fazendo grande investimento na saúde, porque isso muda muita coisa na vida de todo mundo. Muda o futuro. Prefeitura de Duque de Caxias, mudando a cidade e a vida das pessoas. É isso mesmo, e a prefeitura está fazendo um grande investimento na saúde, porque isso muda muita coisa na vida de todo mundo, né? A gente sabe que não é do dia para a noite que as coisas acontecem, mas com trabalho sério dá para ver que nossa cidade está mudando para melhor. Prefeitura de Duque de Caxias, o trabalho mudando a vida e a cidade e a vida das pessoas. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto conversando sobre bolo de casamento, falando um pouco mais com o doutor Arthur Souza. Não sai daí, a gente volta já.
Voltamos, é o seguinte, ô Ivanilda, estão perguntando para você o seguinte, a gente falou da cor do bolo, pode colorido, quantos andares você quiser, se existe tendência, a tendência é esta agora, bolo branco, clean, lindíssimo como esse, eu fiquei apaixonada, porque parece uma renda, gente. E é o seguinte, tá na tendência ainda colocar o casalzinho em cima do bolo? Ainda usa. E agora tem aquele casalzinho que vai de acordo com as características, exatamente. né? Eu costumo dizer, Gardênia, que o bolo é o sonho da noiva. Então, existe tendência, mas nada tem que ser a tendência. Tem que ser o sonho da noiva. Se ela quer um bolo colorido, se ela quer um bolo com topo de um casalzinho de noivos, isso daí fica no sonho e na vontade dela. Agora, essa história que eu falei, que muita gente congela, né, um pedaço do bolo ou a parte de um pedaço do bolo para comer um ano depois. E o Vaguinho, inclusive, brincou, pode dar dor de, não sei se dá sorte, mas pode dar dor de barriga. Pode congelar, só colocar em um saquinho e no congelador? Pode sim. É claro que existe algumas massas que não são adequadas para um congelamento de um ano. Você tem que pedir uma massa adequada para isso, se você quiser congelar? Porque vai que dá sorte mesmo, né? Vai que dá sorte, vamos tentar, eu fiz. Eu congelei, comi um ano depois, ainda joguei o bonequinho no Rio São Francisco, na água doce. Sabia disso, doutor? Vou até casar de novo, então, com a mesma mulher. Renovar os votos. É isso aí, olha aí, já tem um bolão bonitão. Então, mas pode sim, pode congelar. O que não pode é congela, descongela para comer um pedacinho ou porque quer arrumar alguma coisa na geladeira, aí descongela, tira da freezer. Tem que congelar e deixar. Não é? Não pode estar tendo aquela... Agora, rapidinho, o tempo para encomendar esse bolo antes do casamento. Então, porque dá tempo, viu, gente? Olha só. Dá tempo, sim. Olha só, até com 2, 3 meses. Se for um bolo muito florido, a gente precisa de um pouco mais de tempo, tá? Mas eu tenho atendido pedidos até faltando um mês para o casamento. Olha isso aí, para encomendar seu bolão. Ó, quando você vai partir? Vou. Eu não saio daqui hoje sem comer bolo. A Vivi também vem comer sobremesa. Doutor Arthur também está esperando. Vai partindo pra gente, Vanil. Doutor Arthur. Inclusive, eu já convidei, estávamos falando durante o intervalo, eu convidei o doutor Arthur Souza para voltar aqui no nosso programa. A gente tem muito assunto para falar. Temos casos famosos de adoção. Temos muita coisa legal para falar, tirar dúvidas. A gente sabe que é muita gente que quer, né, adotar, mas não sabe. A gente vai explicar tudo com bastante calma, você vai poder participar. Doutor, rapidinho pra gente, considerações finais com relação ao que a gente falou hoje. Vamos lá. Eu acho que em nenhuma hipótese tem que atribuir à criança ou adolescente que foi adotado, passou por um processo de adoção, a responsabilidade de qualquer crime que aconteceu, que vem acontecendo. Nenhuma hipótese tem que ser atribuída à criança adolescente. A responsabilidade temos que ver a partir da gente, da sociedade, do Estado. E eu deixo a pergunta, o que nós podemos fazer para passar a garantir direitos da criança e adolescente? Dentre esses direitos, o acompanhamento psicológico de toda a rede, a toda a sociedade. O que o Estado pode fazer? O que a sociedade civil pode fazer para isso ser possível, né? Então, igual aconteceu com a questão da violência contra a mulher, que há anos isso vem sendo bem trabalhado hoje na nossa sociedade, a evolução que tivemos na nossa sociedade. Por que não também fazermos um trabalho inclusive nesse sentido? Denúncias, de denúncias, né? exatamente. Não tínhamos tantas denúncias, hoje já temos bastante denúncia. Exatamente. Imagina uma criança que tem toda uma vulnerabilidade, onde não sabe onde buscar, não sabe como buscar. Então, esse trabalho de conscientização, né, da sociedade, ao meu ver, ele é imprescindível, e fazer um movimento disruptivo, que daqui talvez alguns anos, né, nós estaremos mais, assim esperamos, né, mais evoluídos nesse tema da violência contra a criança, inclusive nesse aspecto de atribuir responsabilidade ao adolescente, que essa responsabilidade não pode ser atribuída se por causa de um processo de adoção. Isso. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Semana que vem, doutor Arthur vai estar novamente com a gente, conversando um pouco mais sobre o tema. Ivanilda, dá um beijo aqui, doutor Arthur. Opa! Para adoçar a nossa Maravilha. tarde, um bolo de noiva maravilhoso. A gente termina o programa por aqui. Um beijo, Kátia Fonseca chegando com o Melhor da Tarde. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Vou postar agora esses bolos lá no Instagram, maravilhoso, com mais algumas dicas. Sejam muito bem-vindos ao Melhor da Tarde.
E vou te falar uma coisa hoje, Matheus.